Já a competência 2 não tem essa beleza, não tem essa poesia, não tem a plasticidade que a cultura e as identidades têm na competência 1. Nós vamos falar de confusão, nós vamos falar de treta, nós vamos falar de briga, nós vamos falar de conflito, vamos falar de insanidade, de disputa econômica, de resistência à disputa econômica. Então, uma competência mais árida, mas nem por isso menos importante, Tiagão. Gente, assim, a competência 2, ela traz coisas muito interessantes para estudar e sempre de modo interdisciplinar. É claro que a geografia vai aparecer com mais força em alguns momentos dessa competência. Por exemplo, na primeira habilidade, interpretação de gráfico e de mapas, basicamente geografia. Mas na segunda habilidade já começa a falar de relações internacionais. E aí tu já começa a ver treta como, sei lá, a Segunda Guerra Mundial. Já vai aparecer coisas mais históricas, mas também, basicamente, geopolítica. Por isso que a perspectiva tem que ser interdisciplinar. Tem que ter 2 professores para te explicar isso, né? Depois a gente vai falar sobre fluxos populacionais, depois a gente vai falar sobre imigração, mas também falar de como os estados tentam resolver os problemas econômicos. Tudo isso é atravessado por relações de poder. Para lá no final da competência a gente falar sobre sistemas de governo, formas de governo, falar de parlamentarismo, falar de presidencialismo, falar de ONU e terminar falando de movimentos sociais. Então, é uma caminhada complexa. A gente começa falando de gráfico, começa falando de mapa e termina falando de movimentos sociais. Reconhecer a dinâmica e a importância dos movimentos sociais. É uma competência muito séria, mas muito incrível, que traz, assim, debates muito importantes e que a gente encontra na prova aqui, então, esse lugar dos grandes conflitos, esse lugar da nossa consciência política, esse lugar do nosso vocabulário político. Né, Mal? Tem que saber vocabulário, Muito. Tem que saber comando, tem que saber conexão. Muito. Se tu não sabe o que é liberalismo, já era. Se tu não sabe o que é um parlamentarismo, já era. Se tu não sabe o que é transumância, já era. Então, melhorar o vocabulário é fundamental, né? A nossa metodologia envolve isso. Vocabulário, comando e conexão. Lembra que das 6 habilidades que abrem as 6 competências, eu disse para vocês que interpretar aparece em 5 das 6, pois esse verbo compreender, eu estou olhando para a câmera errada, mas até o futuro eu me acostumo, que é compreender, aparece em 5 das 6 habilidades. Só a competência 4, que é entender e não compreender. O que trata, portanto, a competência 2, que a gente tanto ensaiou para apresentar a vocês? E aí a gente pode colocar na tela aí, Gui. Agora eu comando, viu, Thiago? Só ele me manda, cara. O que pede? Compreender as transformações dos espaços geográficos como produto das relações socioeconômicas e culturais de poder. Vamos considerar que a geografia é a grande moldura da história. A geografia é onde as coisas acontecem. Alguém já disse que a luta é pela geografia. E a história vai brincar com tudo isso. A luta é por riqueza, a luta é por carvão, a luta é por petróleo, a luta é por nióbio, a luta é por tecnologia, a luta é por ar, a luta é pela energia, a luta é pelo vento, a luta é pela natureza, o que a geografia oferece. E a gente vai brincar de forte, de homens fortes, homens fracos, na geopolítica. Compreender as transformações dos espaços geográficos. O que é espaço geográfico? O que é paisagem? O que é lugar? O que é território? Isso tudo faz parte dessa competência, tá? E aí, o que a gente estudou na competência 1? Cultura. Então, com produto das relações socioeconômicas, o que são relações socioeconômicas e culturais de poder? O que é poder? Relações internacionais, geopolítica, conflitos. Alguns dizem assim, a atualidade, senhor, não cai a atualidade na prova do Enem da maneira que tu concebe. Caiu Ucrânia, de 2014, a Revolução Laranja. Mas não caiu a Ucrânia do conflito atual com a invasão russa e assim por diante. Isso cairá daqui a 2 ou 3 Enems, tá? Vamos lá. Primeira habilidade. Interpretar diferentes representações gráficas e cartográficas dos espaços geográficos. Vamos brincar com a competência. Já brincou de War? Já brincou daquele joguinho de guerra, assim, de dominar o espaço? A gente vai brincar disso de certa forma. Moçada, toda guerra
é por um espaço. Toda guerra é por um território. Toda guerra é pelo que a natureza oferece. Então, pegar um mapa e localizar nesse mapa área de petróleo, o Golfo Pérsico, é o primeiro passo para buscar o petróleo. Pegar um mapa e localizar aqui na zona tropical, entre o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, tu tem luz o ano todo. E onde tu tem luz o ano todo, tu tem energia e tu tem água, tu tem chuva. Perceber isso é perceber onde está a riqueza, tá? Então, onde está o petróleo, onde está o nióbio, onde está a água, onde está a energia. Bem, a partir do reconhecimento, a partir da identificação desses recursos, eu vou brigar. O que diz a habilidade 7? Identificar o significado histórico-geográfico das relações de poder entre as nações. Na Idade Moderna, durante o período do mercantilismo, das grandes navegações, eu quero mares quentes. Eu quero buscar produtos exóticos. E onde eu tenho produtos exóticos? Onde eu tenho um clima diferente do clima temperado, do clima frio, que é o clima europeu. Eu vou encontrar produtos exóticos nas Ilhas Molucas, na Ásia, na Indonésia, na Malásia, na Amazônia brasileira, na Mata Atlântica, no centro da África. Aí eu encontro produtos exóticos. Mas se eu estiver falando com você sobre o período do imperialismo do século XIX, eu vou falar do petróleo, vou falar do cobre. Então, como é que eu percebo o significado histórico-geográfico das relações de poder entre as nações? Aqui um outro conceito. O que é uma nação? Quando é que se formam os estados nacionais? A partir do absolutismo? Bom, eu estou tentando dizer que primeiro eu conheci um mapa. Primeiro eu li o gráfico de onde tem riqueza. Depois eu vou buscar o significado desse conflito, o argumento ideológico. Após eu conseguir dominar essas regiões, ou lutar por elas, vem a habilidade 8. Analisar a ação dos estados nacionais no que se refere à dinâmica dos fluxos populacionais. Alguém perdeu esse conflito. Ou índios que moravam no litoral brasileiro, povos originais que se interiorizaram, ou africanos que foram escravizados. Então, como é que os estados nacionais tratam essas migrações? E agora? E ao enfrentamento no enfrentamento de problemas de ordem econômica e social. Como é que eu resolvo a fome? Como é que eu resolvo a falta de dinheiro? Como é que eu resolvo a falta de saneamento básico? O Enem te convida a resolver problemas de ordem econômica e social que tu enfrenta no teu cotidiano. E aí a gente vai, quando falar da habilidade hoje, nós vamos mastigar como é que o liberal enfrenta, como é que o keynesiano enfrenta, como é que a economia planificada enfrenta. Habilidade 9. Eu preciso organizar meu Estado. E mais, Tiago, do que organizar meu Estado, eu preciso me comunicar com outros Estados. Eu preciso de governabilidade. Eu preciso evitar que me invadam. Eu tenho que ter soberania. Comparar o significado histórico e geográfico das organizações políticas e socioeconômicas em escala local, regional ou mundial. Eu vou comparar a Liga das Nações com a ONU, o GATT, lá de 47, com a OMC. Eu vou comparar a OTAN com o Pacto de Varsóvia, comparar, mais uma habilidade que manda comparar. Bom, alguns perderam o conflito e não migraram. Habilidade 10, reconhecer a dinâmica da organização dos movimentos sociais e a importância da participação da coletividade na transformação da realidade histórica e geográfica. Das 30 habilidades do Enem, 4 falam de movimentos sociais. 4 delas. Então, a primeira começa aqui. Então, gente, assim, ó, a competência 2 é uma competência bastante complexa, porque ela vai desde discussões sobre gráficos e mapas, e pode ser até mapas históricos, né? Até movimentos sociais. Ela termina falando de movimentos sociais. E não é qualquer coisa não, tá? Olha ali a habilidade 10. Reconhecer a dinâmica e a importância dos movimentos sociais. Não está te perguntando o que tu pensa. Não quer saber a tua opinião sobre o MST ou sobre o movimento LGBTQIA+. Não, mas reconheça a importância. Reconheça que os movimentos sociais fazem a roda da história girar. Reconheça que os movimentos sociais transformam a história. É isso que tu precisa fazer aqui. Eu costumo brincar que, se perguntar pro Maurinto como é que tá a vida dele, tá ruim, mas tá boa, cara. Tá ruim por quê? Porque eu tenho que trabalhar um monte, porque eu tenho que correr atrás da máquina, porque se eu parar, um trator me atropela, porque
o amor não é correspondido por esses detalhezinhos aí. Agora, se tu perguntar para um cara que está na sinaleira, segurando uma placa, dizendo eu quero leite para meu filho, perguntar para o indígena que não tem terra onde manter sua cultura e sua comunidade, se perguntar para um cara que não tem terra e vive em beira de estrada, para ele está ruim, mas está ruim. Então, esses caras é que vão ser capazes de traçar os rumos e as necessidades da sociedade brasileira. Mas isso é a habilidade 10, vão abrir a habilidade 6.